Olá, pessoal. Muito bom ver muita gente conhecida entrando, muita gente legal entrando, para a gente começar nos próximos minutinhos a live. A Karen está começando a entrar, a gente está tendo algum probleminha com a conexão dela. Agora acho que deu certo. Bom dia, Gi, tudo bom? Agora acho que a gente está. Bom dia, Oi, Ká. doutora Carla. Tudo bom, Bom dia, você Karen? está me ouvindo? Estou te ouvindo perfeitamente. Bom dia a todos, pessoal. A gente vai iniciar então a segunda live da ProSangue. A ideia é que a gente discuta temas que sejam de relevância para a hemoterapia e a gente usa o Instagram para fazer um formato mais rapidinho e também para agregar um tempinho que vocês tenham aí na rotina. Eu estou vendo muita gente querida, muita gente entrando, a gente agradece muitíssimo. E hoje o tema em que a gente decidiu discutir um pouco é sobre refratariedade plaquetária. Muito a gente fala e a gente tem espaço em congressos, em webinars para falar sobre os eritrócitos. Existe uma preocupação muito grande, com razão, na transfusão de glóbulos vermelhos, porque aí, quando você tem a presença de um anticorpo, você pode ter hemólise, e hemólises muitas vezes muito graves, mas existe também a refratariedade plaquetária. Ela é algo muito frequente, é uma complicação transfusional frequente na nossa prática. A gente estima que mais ou menos 28% dos nossos pacientes receptores de plaquetas venham a desenvolver esse tipo de complicação. E o mais importante é que quem mais desenvolve são os pacientes que mais recebem transfusão de plaqueta. A primeira etapa é a definição de refratariedade plaquetária, que ela é um incremento abaixo do esperado após uma transfusão de plaquetas. Obviamente, a gente vai falar aqui para vocês como fazer direitinho o cálculo do incremento plaquetário, mas em regras gerais, se você tem um paciente no seu serviço que está recebendo plaqueta de horário, já deve levantar um sinal de alerta que esse paciente possa ter refratariedade plaquetária. A gente espera numa transfusão de plaquetas convencionais, em que você renda, a partir da transfusão de uma férise, em torno de 20 mil plaquetas. Então, o paciente tenha pelo menos um incremento de 20 mil na contagem plaquetária. A gente sabe que muitas vezes isso não acontece, e aí entra a definição da refratária. A refratariedade, eu tenho um rendimento abaixo do esperado. Não é incomum vocês encontrarem, principalmente no ambiente do transplante de medula óssea, a transfusão de plaquetas de horário. A gente até brinca que é a transfusão de plaquetas antibiótico. A plaqueta entra de 8 em 8 horas, eventualmente entra de 6 em 6 horas. E o que a gente tem que ter certeza nesse momento é que a gente não está dando o melhor suporte hemoterápico para o paciente. Tendo dito isso, a primeira definição é com relação aos tipos de refratariedade plaquetária. A gente tem dois grandes grupos: as causas clínicas, que representam 80% dos casos, e as causas imunes. Então, eu vou começar abordando as causas clínicas e depois eu vou pedir para cá pincelar com você as causas imunológicas. Então, os pacientes, na nossa clínica geral, têm diversas causas que podem levar a uma transfusão de plaquetas não render como esperado. A primeira delas é febre. Por que a gente insiste em abaixar a temperatura antes de iniciar uma transfusão de plaquetas? Não é somente para permitir uma detecção de uma reação transfusional, mas também porque a gente sabe que o paciente febril, ele tem uma retirada mais rápido das plaquetas da circulação, causando a refratariedade plaquetária clínica. Além da febre, o uso de antibióticos e principalmente dos antifúngicos são causas muito bem conhecidas de refratariedade. Pacientes em uso de antifúngico, especialmente aqueles do transplante, eles têm uma queda da contagem plaquetária pós-transfusão muito rápida, de forma que 24 horas após a transfusão, você pode voltar aos valores que eram pré-transfusionais. Então, normalmente, a gente recomenda que exista pelo menos um intervalo de 6 horas entre a administração da medicação, quer o antimicrobiano ou quer a administração do antifúngico, e a transfusão de plaquetas. E, por fim, uma complicação que às vezes acontece nos nossos pacientes, que é
a esplenomegalia, também pode levar à refratariedade plaquetária. Então, você imagina que o paciente ele tem um baço muito aumentado, no momento em que ele recebe a transfusão de plaquetas, parte dessas plaquetas são represadas no baço e não vão servir para elevar a contagem dele na circulação. Causas clínicas de refratariedade plaquetária, a maior parte dos pacientes que necessitam de transfusão de plaqueta tem. É importante tentar controlá-las, mas existe um grupo de pacientes que não vão controlar somente com controle de causas clínicas, que são os pacientes que têm refratariedade plaquetária de causa imunológica. É muito importante reconhecer esses pacientes. E para isso, nós precisamos fazer um cálculo que se chama cálculo de incremento plaquetário. Cássia, quer falar um pouquinho sobre cálculo de incremento? Eu acho que a Karen está com um probleminha de conexão. Eu vou seguindo aqui enquanto ela entra. Ah, a Ká entrou. Ká, eu estava pedindo para você dar uma pinceladinha sobre quando nós temos uma suspeita de refratariedade plaquetária imune, como a gente faz o cálculo do incremento plaquetário. Certo, bom dia a todos. Doutora Carla, muito obrigada pelo convite. É um tema extremamente importante, a gente vive essa realidade na prática e aquilo que você falou é algo muito comum, né? Então, a literatura vem falar para nós que em torno de 27 até 44% dos pacientes internados, eles serão refratários. E dentro desse grupo, uma parte vai ser por causa imune, né? Então, a gente tem que relembrar quem são os fatores imunes que podem estar envolvidos. A gente está vendo na prática a combinação também. A gente consegue ver a combinação de pacientes com fatores clínicos e fatores imunes juntos. E mais para frente a gente discute porque isso complica muito a vida desses pacientes. Mas falando um pouquinho, então, sobre a importância do cálculo. É a partir do cálculo do incremento que a gente consegue definir se esse paciente está com uma causa imune ou não imune. Então, a gente sempre orienta os médicos a fazerem esse cálculo que está disponível aí na literatura, é um cálculo simples, né? Que se a gente colocar, facilmente a gente vai encontrar esse cálculo. E então, a gente faz aí a contagem pós-transfusão, né? Menos a contagem pré, a gente divide pela altura do paciente. Então, é um cálculo simples que a gente consegue determinar o CCI. Então, quando a gente tem a contagem depois de 1 hora da transfusão, e isso eu ressalvo muito, porque o médico ele precisa fazer essa medicina personalizada, de então fazer o cálculo. Então, eu transfundi minha plaqueta, eu já tenho essa suspeita, faça o cálculo depois de 1 hora, porque ele já vai nos responder. Então, se depois de 1 hora eu não tive rendimento ou rendeu muito pouco, isso já sinaliza que é um fator e tem um componente imune ali sequestrando as plaquetas. Agora, se a gente tem aí um muito... Não, desculpa, o que eu ia falar é que, assim, antes de você prescrever uma plaqueta de horário, você pare para fazer o cálculo de incremento. No momento em que você vai dar para o seu paciente uma plaqueta de 12 em 12 horas, de 8 em 8 horas, imediatamente você tem que fazer o cálculo do incremento, que envolve colher a contagem plaquetária pré-transfusional, a contagem plaquetária pós-transfusional até 1 hora pós-transfusão. Não adianta colher depois. Depois, causas clínicas vão levar à queda das plaquetas. É até 1 hora. Vocês vão fazer a diferença entre pós e pré, multiplicar pela superfície corpórea do paciente e ligar para o banco de sangue e perguntar quanto de plaqueta tinha naquela bolsa, para você fazer a divisão. Então, o cálculo é plaqueta pós menos plaqueta pré, vezes a superfície corpórea, dividido pela quantidade de plaquetas na bolsa. Por que quando se faz um cálculo de incremento tem que avisar o banco de sangue? Primeiro, para você saber quanto que você tem de plaqueta na bolsa. Segundo, porque o banco de sangue vai selecionar para esse cálculo uma plaqueta fresca, com pelo menos de 72 horas da coleta,
e ABO idêntico. Pode-se fazer transfusão que não seja ABO idêntico de plaqueta? Pode, depende da situação em que você tem de estoque. Para cálculo de incremento, não. É plaqueta ABO idêntico. Pode continuar, Cá. Perfeito, perfeito. E já puxando esse gancho do que você falou, vou falar então um pouquinho das causas imunes, né? Quem está envolvido, quem são os responsáveis por esse sequestro? Então, nós temos aí os antígenos plaquetários humanos, que são exclusivos das plaquetas. Nós temos o HLA de classe 1, que é aí o maior causador, né, da refratariedade. Nós temos que lembrar que o mesmo ABO que eu tenho no eritrócito, eu tenho na plaqueta, e é o mesmo anticorpo anti-A, anti-B que também vai se ligar. Aí da importância da gente fazer o teste com plaquetas ABO compatíveis, que é fundamental. E também nós temos as drogas, os medicamentos, principalmente aí essa nova onda que nós estamos da imunoterapia, dos monoclonais, que vem com tudo colar, né, nas plaquetas e também fazer esse sequestro. Então a gente tem essas possibilidades, né? Então, até já puxando um pouquinho o gancho sobre sobre o nosso caso de hoje, a gente vai falar exatamente da importância, né, da gente compatibilizar também a questão da BO, porque então assim, a plaqueta ela precisa ser fresca, porque a plaqueta ela libera a senescência, a gente vê isso na prática. Então, fazer um teste de cross-matching com plaqueta já no final da estocagem não é bacana, porque a gente sabe que ela começa a liberar grânulos, ela começa a liberar ela acaba tendo uma alteração mesmo, que faz parte do processo fisiológico dela, e aí ela no final do teste, eu posso ter uma interferência de um falso positivo, por exemplo. A Vanderleia está pedindo para a gente falar de novo o cálculo. Então, olha o meu mantra. Vanderleia, você está lá na agência transfusional, você é responsável pelo seu paciente. Foi prescrever plaqueta de horário, ou vocês da agência viram que o médico está prescrevendo plaqueta de horário. Cálculo de incremento. Pode ter refratariedade plaquetária imune. O que você vai fazer? Orientar a coleta de plaqueta pré-transfusão e coleta de plaqueta pós-transfusão. Você vai falar para o banco de sangue que o cálculo de incremento vai ser feito. Então, essa transfusão tem que ser ABO idêntica e com plaqueta com menos de 72 horas da coleta. Não adianta mandar plaqueta no 5º dia de estocagem, porque como a Karen está explicando, você pode ter um resultado falso porque você tem senescência plaquetária. Então, você manda a plaqueta ABO idêntica, com ela fresca, né, menos de 72 horas de coleta e com a contagem de quanto de plaqueta você tinha na bolsa. Eu posso fazer isso da forma mais purista possível, que é o controle de qualidade do sangue contar no contador quantas plaquetas tem naquela bolsa. Ou eu posso usar o valor basal de 3 vezes 10 a 11. Isso vai mudar muito pouco no seu cálculo. O que você vai fazer? Plaqueta pós menos plaqueta pré, vezes a superfície corpórea do paciente, dividido pela quantidade de plaqueta na bolsa. Se o seu valor for menor do que 5.000, você tem um quadro de refratariedade plaquetária imune. Se o seu valor for acima de 5.000, muito provavelmente o que está causando a refratariedade do paciente são causas clínicas. E aí você tem que controlar a febre, não transfundir com o paciente febril e afastar a transfusão da infusão de antimicrobiano e de antifúngico. Então, a gente tem o que fazer também na refratariedade clínica. A refratariedade não é clínica, a refratariedade é imune, é isso que a Karen vai falar. O que a gente tem? Que anticorpo que a gente tem? Muito provavelmente, quem ela disse, anti-HLA, em 80% dos casos. Em 20% anti-HPA. E aí, não adianta ficar transfundindo plaqueta de horário. Você não está dando plaqueta para o paciente, que no momento que essa plaqueta cai na circulação, ela é depurada pelos anticorpos no sistema retículo endotelial. Então, seu paciente continua com risco de sangramento exposto e você está expondo ele a múltiplas transfusões e a todos os riscos que a transfusão tem. Então, o que vocês têm? Qualquer serviço tem que ter um protocolo para transfusão de pacientes com refratariedade plaquetária imune. E é isso que a Karen vai falar agora, Ká.
Então, Cá, vamos aproveitar para a gente falar um pouquinho sobre o nosso caso e a gente vai acrescentando isso que Sim, você sim, falou. Pode ser? Porque aí eu já consigo pode, entrar também pode. na parte dos testes. Então, esse Perfeito. caso foi um caso de uma paciente que entrou para nós agora em abril. E veio, então, ela é uma senhora, ela é do sexo feminino, ela tem síndrome mielodisplásica, ela tem 85 anos. E veio a informação, então, que a contagem estava 4.000, né? Então, o pessoal do Hospital Dia, como já é protocolo, eles fizeram uma contagem pré e transfundiram e depois viram que não teve incremento e logo veio a suspeita, né? O que está acontecendo? Será que estamos frente a uma paciente refratária? Então, eles entraram em contato conosco. Então, aqui nós temos todo um protocolo, um formulário para a equipe médica preencher. E aí está exatamente o que a doutora Carla apontou sobre as questões clínicas, que são fundamentais. Então, realmente já tirou todos os viés da questão clínica. Então, a gente já tinha aí, pelo próprio cálculo, que tinha uma suspeita imune. Então, eles fizeram um encaminhamento da amostra. Então, é uma amostra simples, é um tubo roxo, um tubo seco. E então, no outro dia, né, porque é um teste o primeiro teste que eu vou falar para vocês é sobre o teste do PIFT, que é um teste de imunofluorescência, que também a gente utiliza ele como um cross-match, né? Então, esse é o nosso primeiro teste, né? A gente faz esse teste com um objetivo. Esse teste, eu quero dizer, eu tenho ou eu não tenho anticorpo plaquetário. Então, ele serve como em duas situações. Primeiro, eu consigo já cruzar a minha bolsa, por isso que a gente chama de cross-matching, e ao mesmo tempo eu consigo fazer uma triagem para afirmar eu tenho ou não tenho anticorpo. Qual que é a limitação do teste de imunofluorescência plaquetária? Ele é um teste por citometria de fluxo e ele vai falar para mim se eu tenho ou eu não tenho anticorpo. Ele não vai definir se eu tenho um HPA, se eu tenho um HLA, tá? Eu nem vou considerar a questão do ABO aqui, por quê? Porque aqui eu já vou fazer uma seleção prévia. Então, no caso dessa paciente, ela era uma paciente do tipo A negativo, a pesquisa de anticorpos regulares dela estava negativo pela imuno, então tranquilo, a gente já sabia que anticorpos eritrocitários ela não tinha. Então, a primeira coisa que eu faço quando vem esses casos, né? Eu e a doutora Carla, a gente sempre discute caso a caso. É uma medicina personalizada mesmo. Então, a gente faz esse trabalho com a clínica, faz com o pessoal da agência e a gente discute o caso a caso. Então, a primeira coisa que eu faço é a seleção das plaquetas. Então, se a minha paciente é A, eu vou selecionar plaquetas do tipo A, e se não tiver, eu seleciono do tipo O. Tá? Lembrando que eu quero aí, não quero que ocorra. Então, assim, não é qualquer plaqueta, pega qualquer coisa. Não. A gente precisa ter esses critérios, sim. Por quê? Porque eu já tiro da jogada incompatibilidade ABO. Vocês imaginem, eu pego um B, pego qualquer coisa, chega no final do dia, deu positivo, aí eu vou falar, é uma causa imune, mas era por ABO, né? Então, a gente tem que ter atento a isso. Então, nesse caso, eu costumo selecionar no mínimo 3 plaquetas, no máximo 5. Por quê, né? Porque assim, eu vou correr todos os controles. Então, eu vou correr cada plaqueta, eu vou correr meu teste, controle negativo e o controle positivo para esse mesmo doador. Então, vão ser mais de 15 testes no mesmo dia, tá? Então, eu inicio fazendo isso pelo menos em torno de 5 plaquetas. Então, eu selecionei para essa paciente, então foram 2 bolsas do tipo A, que eu encontrei no dia, e 3 do tipo O. Eu não respeitei o RH, por quê, né, minha gente? A gente já sabe que, primeiro que a gente, normalmente as aféries praticamente não vai eritrócito, e assim a gente confia plenamente. E também um doador do tipo A negativo seria muito difícil, né? Então eu selecionei o Olha, que eu isso é tinha super dentro. importante, Ká. Gente, a plaqueta não tem RH.
Então, fica uma mensagem aqui do coração. Meu paciente tem anti-D. Eu posso dar a plaqueta RH positivo? Pode. A plaqueta não tem RH. Fique tranquilo que isso não vai ser causa de refratariedade. Muito bem, doutora Carla, lembrado, porque assim, a gente tem que se preocupar na plaqueta com um pouquinho de eritrócito, que é o que pode causar a imunização. Se a gente considera que a nossa férise ali tem praticamente nada, então isso nos conforta que a gente não vai fazer um processo de aluminização eritrocitária. Tá? Então, eu seleciono essas plaquetas. Então, assim, eu já quero agradecer tanto ao controle de qualidade e ao estoque, que eu vou lá retirar as plaquetas, né? E eles ficam, por que ela está selecionando essas plaquetas, né? Então, por isso, são plaquetas selecionadas para esse paciente em especial. Então, eu tiro um pedacinho do rabicho em torno aí de 10 a 15 centímetros, então isso não vai impactar no volume da bolsa de forma alguma. Eu vou fazer todo um processo de lavagem, igual a gente lava eritrócito, eu vou lavar a plaqueta, a gente lava com um tampãozinho simples que a gente faz em laboratório, tá? Que é PBS, EDTA, algo simples. Lavo e vou contabilizar essa plaqueta. Eu preciso fazer um ajuste da minha contagem. Por quê? Porque não dá para eu colocar um volume muito grande no meu teste, senão eu vou ter muita plaqueta para pouco anticorpo. E essa é a regra também que a gente utiliza no eritrócito, a gente vai usar nas plaquetas também, né? Então aqui eu acertei uma quantidade de... As minhas plaquetas, elas precisam estar em torno de 120 até 150 mil nesse ranger para eu conseguir fazer o teste, tá? Então, é um teste que eu inicio fazendo em microplaca, né? Aí o pessoal até do Ceará, espero que eles estejam acompanhando, eles perguntaram, posso padronizar em Eppendorf, em tubo? Pode, né? Só que a gente precisa fazer validações. São processos, então assim, eu posso fazer a metodologia, só que eu preciso fazer toda a validação. E lembrando que o valor de referência que nós temos hoje aqui, né, não vai ser o mesmo que talvez para outro serviço. Por quê? Porque nós temos a nossa realidade, nós temos as nossas centrífugas, nós temos o nosso citômetro. Então, assim, esses pequenos ajustes, eles são fundamentais para cada serviço. Então, é importante esse processo de validação inicial, aqueles que estão realmente pensando em implantar o teste. E se você tem um citômetro, então, falo para vocês que é possível fazer a implantação do teste do PIFT. Então, nesse caso, eu selecionei essas 5 plaquetas para essa paciente. Nós testamos, né? Então, eu fiz todo o processo. Então, é um teste que dura em torno de pelo menos 6 horas. Então, vai o dia inteiro. Então, a gente faz toda a análise, né? Ao final, a gente faz uma análise no citômetro. E aí, o que eu obtive de resultado? Então, eu tive 2 plaquetas positivas, 2 plaquetas negativas e uma inconclusiva. Então, a gente chega ao quê? A entender que sim, ela tinha um componente imune ali envolvido. Mas a gente precisava resolver a questão transfusional dela. Então, a partir do momento que eu encontro uma plaqueta negativa, eu corro lá no estoque e falo, guardem esta plaqueta. Essa plaqueta será destinada a essa paciente. E ao mesmo tempo, né, quase que na continuidade, a gente já comunica à agência transfusional, por favor, transfundam esta plaqueta. E a gente avisa, transfundam esta plaqueta e façam o cálculo do incremento pós, né, que é algo fundamental. Então, não adianta a gente ter todo esse trabalho e depois da plaqueta cross-matching negativo feita a transfusão, a gente não realizar o hemograma e fazer o cálculo do CCI, não vai ter, todo o trabalho vai ter sido perdido, né? Então, essa paciente foi muito bacana. Deixa eu só dar uma palavrinha. Eu não tenho citômetro. No meu serviço não tem citômetro. Como eu vou fazer o PIFT, que é um teste de... Então, vocês estão propondo uma prova cruzada plaquetária, que é isso que a gente está fazendo,
por um teste que envolve citômetro. Mas eu não tenho citômetro no meu serviço. Eu sou um banco de sangue, independente de hospital, eu não tenho. Existe um teste que é um teste de fase sólida. Ele é vendido comercialmente, a gente já testou e ele funciona muito bem. Ele era vendido inicialmente vinculado a um equipamento, mas ele não precisa do equipamento. Na verdade, quando a gente validou ele sem equipamento. Então, vocês podem fazer também o crossmatch plaquetário por fase sólida. Vocês vão ter o mesmo resultado que a Karen está falando com a citometria, sem ter que ter um citômetro. Perfeito, doutora Carla, bem lembrado. A gente fez essa validação, só que, infelizmente, né, seria maravilhoso se a gente tivesse as duas metodologias, mas tudo envolve uma questão de custo. Então, assim, se o seu serviço não tem, é uma forma, é a cartada ideal para sugerir ter esta metodologia, né? Já que não tem por um lado, a gente vai pelo outro. Certo? E aí foi bem legal esse caso, porque assim, o pessoal seguiu as regras, né? Todo mundo fez a sua parte no caso dessa paciente. Então, o pessoal da agência marcou em cima, mandou aquela bolsa, o pessoal do Hospital Dia fez o cálculo do incremento. E aí, olha que bacana, deixa eu até pegar aqui na minha colinha. A contagem dela foi para 32 mil, né? E a gente ficou muito, muito satisfeito. Então, quer dizer, ela saiu aí de uma contagem que ela estava de 8 mil e foi para 32 mil. Então, ela teve um rendimento, aí o pessoal fez o cálculo de 13, né? Então, a gente tem aquele valor, aquele rendimento, acima de 5 tem rendimento, e o dela deu 13. Então, ela teve um excelente rendimento plaquetário. Claro que, como a condição dela, né, faz com que a contagem caia depois de alguns dias, ela é uma paciente que depende aí de transfusão. E aí depois veio uma notícia para nós, né? Nós ficamos todos felizes porque, nossa, deu super certo essa paciente. Ela tem um componente imune, transfundimos uma bolsa cross-matching negativo, sucesso, subiu. Só que a gente precisa continuar. Esse anticorpo tem especificidade, ele é contra HPA, ele é contra HLA, então a gente precisa fechar o nosso caso. Então, ela entrou para nós, então nós conseguimos atender ela nesse primeiro momento, e aí nos dias seguintes eu fiz então a técnica do MAIPA. A técnica do MAIPA é uma técnica de mobilização de anticorpos plaquetários por um método de ELISA, tá? É um método in-house, é a metodologia padrão ouro. Então, se a gente for aí buscar na literatura, é a metodologia padrão ouro. Só que ela dá muito trabalho, né? Então, só que é possível também ser feito. Claro que a gente precisa ter alguns equipamentos. E já puxando, né? Hoje é a nossa realidade, eu vou falar um pouquinho da nossa realidade. Nós fazemos o MAIPA, mas tem serviços que tem o Luminex, que é maravilhoso, então vamos agradecer aqui o consegue pessoal do Einstein, né? A gente tem o MAIPA e eles ajudaram por demais na padronização. Um beijo gigante para vocês. Com certeza, eu quero agradecer a Giselda, a doutora Carol Bubi, o Tiago, ele ficou 2 dias conosco, tanto comigo quanto com a outra estagiária, Natália, né, que agora não é mais estagiária, é aluna da pós-graduação. Ela foi comigo fazer esse treinamento, então assim, é uma técnica trabalhosa, mas ela vai dar algumas respostas para nós. Então, hoje no SUS é a nossa realidade, né, doutora Carla? Então, eu vou falar um pouquinho para ela. Então, é uma técnica que dá trabalho. Então, primeiro eu tenho que fazer um preparo prévio. Eu não estou me vendo. Carla, você consegue me ver? Eu não consigo te ver, mas eu consigo te ouvir perfeitamente. Se quiser continuar, dá para te ouvir. Opa. Ah, voltou. Então, o MAIPA. Opa, peraí que a gente está dando aqui um ajuste.
O MAIPA, ele é um teste que, diferentemente do que a gente acontece na imunoeritrocitária, que a gente compra os painéis todo mês, vem tudo pronto. Na plaqueta, não. A gente precisa elaborar o nosso painel de plaquetas. Então, a gente não tem soros para fenotipar. Então, nós precisamos genotipar. Então, a gente fez um trabalho bem bonito aqui o ano passado com os nossos estagiários. Eles fizeram um banco muito grande de doadores genotipados para HPA. Então, nós genotipamos para HPA 1, 2, 3, 4, 5 e o 15, tá? Então, eles fizeram todo esse trabalho, então a gente conseguiu selecionar os melhores doadores com fenótipos variados para montar esse painel. Então, nós montamos o painel, essas plaquetas hoje ficam conservadas. Tem todo um processo, né? Mas depois que também está feito, isso facilita muito o decorrer, né? De todo o processo quando a gente já tem um paciente engatilhado. Então, no caso dessa paciente, eu fiz o MAIPA, né? E aí, quando a gente foi interpretar, eu me deparei com uma com resultado, na verdade, não é aglutinação, né? A gente vê por cor, né? Colometria, que é por ELISA. A gente se deparou com com aquela cor, né? Que a gente vai fazer toda a análise na placa de leitora por valor de absorvância. E quando nós vimos, a gente via que tinha uma reatividade comum a todas as plaquetas contra o CD41, 42, 49. Ai, para reatividade. Eu tô tentando te resumir, que ela tinha uma reatividade que parecia que ela tinha anti-HLA e ela tinha também anti-HPA. Era algo que chamou a atenção para a gente, porque não era esperado numa paciente que não era multitransfundida, numa paciente que começou a tomar plaqueta recentemente. A gente não esperava uma aglutinação, que a gente esperava um HLA, e com um painel de reatividade não tão alto. Aquilo chamou muita atenção, né, Ká? Sim, sim. E aí a gente falou, nossa, né? Parece um anticorpo com multiespecificidade contra todas as proteínas, né? O que está acontecendo? Associados a anti-HLA, mas esses casos de combinação, eles já são em pacientes que passaram por múltiplas transfusões, algumas transfusões sem leucodepressão, porque a gente sabe que isso são fatores de risco para desenvolvimento desses anticorpos. Então, chamou a atenção bastante esse resultado do MAIPA e a gente foi aí seguir mais de perto a paciente, né? O que ela está recebendo de medicação? Então, ela tem uma síndrome mielodisplásica, ela estava recebendo uma medicação que é o sabatolimab, que é uma medicação nova, não está liberada ainda. E a nossa primeira impressão no mecanismo de anticorpo direcionado direto ao eritrócito, a mesma coisa a gente tinha aqui com as plaquetas. Então, a nossa impressão é que podia ser a medicação. Então, a gente, sem fazer ou sem usar a plaqueta de cross-match. E confirmando as nossas suspeitas, ela rendeu bastante a transfusão quando ela não estava em uso da droga. Então, ela tinha sim uma refratariedade plaquetária, era de causa imunológica, mas naquele momento a medicação era que estava sendo o vetor para o anticorpo. Eles podem ter também anticorpos que são derivados de drogas, a mesma coisa das plaquetas. Então, a gente tinha uma paciente, ela era refratária, ela tinha anticorpo, e o que estava mediando o anticorpo era ou diretamente ou indiretamente a droga. E aí fica a nossa atenção, porque a gente está liberando no mercado um monte de droga que tem ligação à plaqueta. E a gente não sabe exatamente em que grau isso pode levar ou não à refratariedade. Então, clonais super potentes e eles vão começar a dar interferência nos nossos testes. E aí, lembrando, não só os eritrocitários, mas também os plaquetários, né? Perfeito, doutora Carla. Deu uma travadinha aqui, mas Imagina. Serviço, a preferência é para fazer a refratariedade a gente investiga por meio do teste de cross-match plaquetário.
A nossa escolha é fazer o teste por citometria de fluxo, mas como eu disse, existem painéis para fazer sem citômetro, como fase sólida. E uma vez dando positivo esse teste, a gente identifica a plaqueta, todas as plaquetas testadas. Então, esses pacientes, eles têm uma panreatividade, porque eles têm, muito provavelmente, múltiplos anticorpos anti-HLA, que faz isso por Luminex, e uma vez confirmando as especificidades de HLA, a ideia é que você dê uma plaqueta que seja HLA idêntico. E aí você tem que recorrer para bancos de doadores que sejam tipados HLA. Nós não temos, nós utilizamos os familiares nesses casos, mas existem serviços que têm, então eu sempre cito o Einstein tem um banco. Mesmo se você entrar pelo meu Instagram, tá travado? Tá todo mundo escrevendo que tá travado. Oi, Ká. Você consegue me ouvir agora? Parece que voltou. Voltou, gente? Voltou? Ou travado? A Ana tá falando que tá travado aí. Eu tô tentando pedir para eles entrarem no meu Insta. Oi, doutora Carla, tá? A gente começa com um teste de cross-match plaquetário, quer por citometria, que é o teste PIFT, ou por fase sólida. Tenho positividade com qualquer uma das plaquetas testadas. Esse paciente tem um componente de refratariedade plaquetária imune. Eu vou selecionar para ele plaquetas que sejam cross-match negativo para transfusão. E eu vou fazer a identificação do anticorpo para ver se é anti-HLA ou anti-HPA. No caso do meu paciente ser positivo para todas as plaquetas testadas, eu tenho um paciente panreativo, ele tem múltiplas especificidades de anti-HLA. O passo é identificar essas especificidades e procurar um banco de doador HLA compatível. Então, eu estava dizendo que o Einstein tem, em algumas situações a gente também usa o Redome para a transfusão desses pacientes. Foi feita uma pergunta para operar. Então, Cristina, o que você tem que fazer? Você tem que verificar se ele tem um componente imune. E se entende um componente imune, quando você faz o cross-match, se existem plaquetas que são cross-match negativo. Se sim, você vai fazer vários cross-matches com doadores e você vai programar para esse paciente receber as plaquetas cross-match negativo imediatamente antes da cirurgia e conforme a contagem no pós-cirúrgico. Esse paciente reage contra tudo e todos. Então, eu vou ter que ter um doador HLA compatível para ele ir para a mesa. Adianta eu dar qualquer plaqueta? Não. Se você der qualquer plaqueta, ele vai sangrar, porque ele não vai render. Essa plaqueta, ela vai sair, ela vai ser retirada pelo baço. Então, esse caso é um caso de suporte difícil que você tem que fazer uma investigação com a imunematologia plaquetária. Eu acho que agora, Ká, na verdade, a mensagem final para todo mundo é que a refratariedade plaquetária imune é frequente, muito mais frequente do que se imagina. No caso de um paciente refratário imune, importantes passos: reconhecimento, cálculo de incremento. Antes de prescrever a plaqueta de horário, faz-se o cálculo de incremento. 2, um método de rastreamento de anticorpos com citometria de fluxo ou com fase sólida. Isso é muito importante. Reconhecendo a refratariedade, deem suporte com plaquetas que sejam compatíveis com o paciente. Não adianta dar plaqueta de 1 em 1 hora, você não vai ter o rendimento. Você tem que dar uma plaqueta que seja compatível com o anticorpo que o paciente apresente. Paciente refratário vai morrer refratário? Não. A gente já sabe que isso oscila. Os pacientes, principalmente do transplante de medula, quando eles melhoram, eles tiram as causas clínicas e eles diminuem os níveis dos anticorpos, a refratariedade também pode sumir e você pode ter rendimento com plaquetas normais. Então, sempre estamos fazendo o teste porque esses anticorpos podem ter desaparecido e o paciente pode estar tendo um rendimento muito próximo ao normal.
E depois eu vou abrir para cá fazer as considerações finais, mas lembrando para vocês que a imunematologia, ela não é da ProSangue, ela é da hemoterapia brasileira. Então, se hoje nós desenvolvemos técnicas, foram porque a gente teve a ajuda de muita gente, da Carol Bubi, da Gi, do pessoal do Einstein, do Wagner Castro, e da mesma forma que a gente aprendeu, a gente tem o maior prazer, né, Karen, de passar para quem quer que queira aprender com a gente. Você quer falar algumas Perfeito. coisinhas de despedida? Não, eu quero só agradecer, né, a oportunidade. Acho que é um assunto extremamente relevante. A gente precisa falar sobre a refratariedade, é algo que acontece e muitas vezes passa batido mesmo. Então, essa coisa de ficar dando plaqueta de hora em hora, a gente não pode achar que isso é normal, um paciente que vai acabar com todo o estoque. Então, mesmo que o paciente ele esteja, né, ali, a gente sabe que é um paciente que vai ficar mais tempo internado, que vai dar mais gasto para o nosso serviço. Então, a gente precisa fazer sim essa medicina personalizada. E a investigação plaquetária, ela também não cabe só aos nossos pacientes refratários, mas a gente faz todo um acompanhamento hoje com as gestantes, que também tem uma suspeita de hemorragia intracraniana, que a gente também pode falar em algum outro momento. Os pacientes com PTI, então a imunologia plaquetária ela vai até um pouquinho além do que só os nossos refratários, né? E é uma realidade nossa aqui do HC, o grupo de pacientes com PTI é gigantesco. Então é uma realidade, então a gente também tem que olhar esse mundo da plaqueta como realmente ele está crescendo. A gente nunca deu muitos olhos, a gente fica tanto no eritrocitário, mas quando a gente olha para as plaquetas, por exemplo, eu me assustei quando eu comecei a estudar PTI, que eu vi que era muito mais comum pacientes terem PTI do que ter anemia. Acho que voltou agora. A gente tá. Então, a gente novamente agradece muito e fica mais uma mensagem. Todo mundo tem técnicas muito avançadas eritrocitárias. A gente também tem, a gente adora. Agora, plaquetário é muito necessário. Eu não vejo hoje, a Karen também não vê o serviço sem uma investigação mínima plaquetária. Como eu disse, vocês, se tem citômetro, façam por citometria. Se não tem, façam por fase sólida. Se querem aprender, marquem com a Karen, marquem comigo. A gente tem o maior prazer, porque eu acho que é muito legal estar entre pessoas tão queridas. Muito obrigada, gente. Um grande beijo. Obrigada, doutora Carla. Obrigada a todos, gente, pela Obrigada. paciência.